Olá, meu nome é Juliana Pimentel, sou advogada, presidente da Comissão das Pessoas Idosas da OAB do Espírito Santo. Estou aqui hoje para apresentar o episódio Conversa Jurídica. Nesse episódio, nós vamos tratar dos direitos das pessoas idosas e o intuito dos podcasts é para trazer informações do direito relacionadas aos assuntos, às temáticas das comissões da OAB do Espírito Santo. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante, que eu tenho certeza que será de interesse de todos. Crimes financeiros contra as pessoas idosas e o superendividamento. E para isso, eu convidei duas pessoas especiais e especialistas no assunto, doutora Milena Girelli, delegada da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa, e o Dr. Jânio Araújo, advogado e diretor do Sindicato dos Aposentados. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem aceito o convite. Eu que agradeço. Agradecemos. Então, vamos ao assunto de extrema importância, como eu disse no início. Dr. Jânio, doutora Milena, existe alguma lei que protege idosos especificamente em situações de golpe? Nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, que tem artigos referentes ao abuso financeiro, né, que, infelizmente, a maioria das vezes acontece dentro de casa, e há situações particulares mesmo por Estado, que tem projetos de leis aprovadas aqui no nosso Estado. Nós tivemos recentemente, em abril desse ano, uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa falando que não pode ter empréstimos consignados feitos por telefone a idoso, que já diminui bastante o número de golpes. Muito bem. Doutor Jânio, alguma consideração a fazer nesse sentido? A gente entende que precisa essa lei que a doutora falou, ela é extremamente importante, mas tem que ir um pouco mais além na Assembleia. Inclusive, nesse próprio projeto, eu fiz uma sugestão, mas ela acabou não sendo aceita, que também que fosse estendido, além do telefonema, ou a mensagem por WhatsApp, ou mensagem por texto, que são as portas de entrada para os golpes contra o aposentado. Então, poderia ter ido um pouco mais além essa lei, mas ela já veio, já ajudou bastante essa proibição para oferecer empréstimo consignado por telefone. Que maravilha. Então, estamos avançando, né, em favor dos idosos. E, na maioria das vezes, é a própria família da pessoa idosa que aplica esses golpes neles, né? O Estado, ele interfere para proteger o idoso? Sim, mas a gente precisa que as pessoas também denunciem, né? Para a gente entrar e verificar a situação de violência contra a pessoa idosa. Sim. E quais são esses canais de denúncia, doutora? A gente entende que as pessoas, muitas vezes, elas se sentem desconfortáveis de denunciar e querem um anonimato. Então, a gente orienta a fazer a denúncia pelo Disque 100 e pelo 181, que são canais que têm um anonimato. Ou diretamente em qualquer delegacia. Uma coisa que eu explico sempre, doutora, é que as pessoas elas podem registrar uma ocorrência em qualquer delegacia. Ela não precisa ir numa especializada, porque no momento que você registra perto da sua casa, facilita, né? E depois é encaminhado para a delegacia competente. Então, o idoso que está em Viana, eu vou falar da minha delegacia, que é a Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa, que fica em Vitória. Mas a gente atende a Grande Vitória. Então, não justifica o idoso sair de Viana com dificuldades, né, que às vezes ele tem dificuldade financeira, tem dificuldade até mesmo de sair de perto do seu agressor, né? Então, vá na delegacia mais próxima da sua casa, que depois essa ocorrência vai chegar na minha delegacia e a gente vai verificar a situação. Sim. Existe a possibilidade do idoso fazer o registro de forma online também? Também, que é pela delegacia online. E também em outras instituições. Porque, assim, delegacia não é um ambiente bom. E muitas vezes o idoso mesmo fala que nunca pisou numa delegacia, tem vergonha, tem constrangimento. Então, que vá em outras instituições, seja a Defensoria, Ministério Público, CREAS, CRAS, onde ele se sentir confortável, até mesmo no atendimento hospitalar. Porque, às vezes, né, como a gente falou, o agressor está dentro de casa. E ele leva a pessoa, né, está sempre próximo.
Mas se ele vai no hospital e ele está passando por alguma dificuldade, que fale para o médico, que fale para o assistente social, que dê um jeito, que essa ocorrência ela vai vir para a gente. Pedindo uma ajuda, né? Pedindo uma ajuda. É onde se sentir mais confortável, que for mais fácil para ele. Interessante, muito bom, né, doutor Jânio? Muito bom mesmo. Dicas valiosas. Dados oficiais do governo mostram que o número de golpes contra as pessoas idosas cresceu mais de 70% no país em 2023. Muito triste essa realidade, né? Isso em relação ao ano de 2022. O que o senhor acredita, doutor Jânio, que seja um fator que tenha feito esse número aumentar? Então, a gente viveu uma pandemia onde os aposentados tiveram que ficar mais dentro de casa e acabaram ficando mais refém da própria família e dependente mais do telefone. Tiveram que usar o telefone. Então, os golpistas aproveitaram muito esse momento de pandemia e para poder tentar aumentar o número de golpes contra os aposentados. E, infelizmente, isso aconteceu. Hoje nós temos aqui no Espírito Santo uma média de 650 mil idosos acima de 60 anos. 70% dos nossos aposentados e pensionistas ganham um salário mínimo. São índices oficiais que fazem parte dessa análise, para poder você ver a situação que o aposentado está. Então, ele, quando não procurou por si só um empréstimo, porque ele voltou a seu arrimo de família, que seus filhos ficaram desempregados, os netos desempregados e voltaram para dentro de casa, ele foi obrigado a fazer alguns empréstimos consignados e nessa ânsia de muitas vezes fazer, ele caiu em golpes e isso aumentou muito o percentual de golpe contra o aposentado, pensionista. E dura até hoje, esse golpe continua até hoje e esse índice, eu acredito, que já esteja maior do que está falado aí. Sim. E tem a subnotificação, né? Sim. Seguindo ainda sobre o assunto dos golpes financeiros, doutora Milena, quais são os golpes financeiros mais comuns que as pessoas idosas sofrem? Assim, são vários nomes, mas na maioria das vezes é relacionado mesmo ao uso indevido de dados. Então, a gente tem golpes chamados de golpes de consignado, de aposentadoria, golpe meu INSS, todos são ligações feitas oferecendo empréstimos que já pega seus dados e acaba utilizando. Sim. E o que o idoso pode fazer para ele evitar, né, cair nesses golpes? Pois a verdade é que a gente tem que fazer o papel de informar que o INSS não liga, que o banco também não faz isso. Então, dá informação para ele ficar preocupado mesmo. Golpe de sequestro, ensinar que é mentira, desligar o telefone, porque são coisas que caem muito, né? E hoje, como eu até havia dito, hoje nós temos um golpe que está sendo muito comum, que é o estelionato sentimental, que são pessoas que se relacionam, seja por rede social ou outros canais, e acabam dando dinheiro para esses golpistas, que fingem ser namorado, namorada, e vai pegando dinheiro aos poucos. Sim. Que triste. Então, a gente pode até trazer uma dica aqui, né, para os familiares, para os filhos, que informem aos seus pais, né, as pessoas idosas de dentro de casa, aos seus avós e etc., sobre esses tipos de golpes que existem, né, na praça. E informando também dos meios para eles não caírem, né? Já que ensinar mesmo, ensinamento, a todo momento tem golpes novos, né? Então é difícil realmente. Então tem que ensinar, tem que explicar, tem que ensinar a usar a ferramenta das redes sociais, né? E também ficar atento na mudança de comportamento, verificação de extrato, porque muitas vezes acontece o quê? Esse roubo dos dados, quando o idoso vai perceber, já está sendo descontado há algum tempo, porque ele não verifica extrato. Então, para a família também ficar atenta a essa verificação. Sim. Doutor Jânio, a gente estava conversando também, antes de entrarmos aqui nessa gravação, sobre a questão do aplicativo do meu INSS, dessa ferramenta, onde tem a possibilidade do idoso promover o bloqueio, né, para consignado. Exatamente. O senhor poderia explicar sobre essa ferramenta, como que se usa? Só antes de que passe o tempo, eu queria só parabenizar, né, a OAB
na pessoa da presidente, a doutora Milena, que faz um trabalho brilhante na Delegacia da Defesa da Pessoa Idosa, porque isso que está acontecendo aqui hoje é extremamente importante e todos os envolvidos estão de parabéns, porque os nossos idosos estão abandonados e sofrendo uma violência gravíssima contra eles. Então, é muito importante a gente poder dar toda essa orientação aqui. O INSS, ele criou uma plataforma online onde a vida do aposentado está toda ali dentro. Se ele precisar pegar um extrato de imposto de renda, está ali. Se ele pegar um extrato de empréstimo consignado, está ali dentro. Um extrato de crédito, que é o chamado contra-cheque dele, está ali dentro. Para isso, ele precisa fazer aquela senha do gov.br, para ele acessar a plataforma do meu INSS. E para que ele vai fazer isso? Então, um recado aqui, às vezes, não é para o aposentado, é para o filho do aposentado, para ele ajudar o pai dele em casa a fazer isso. Ele precisa criar o hábito, ele precisa criar esse login, essa senha, e criar o hábito de checar todo mês o extrato de pagamento dele e o extrato de empréstimo consignado para saber se tem algum empréstimo que ele não reconhece, que foi feito de forma fraudulenta. Tem acontecido isso diariamente, a gente recebe lá no sindicato muitas denúncias, de cada 10 atendimentos lá, 7 são denúncias de empréstimo consignado fraudulento. Então, a importância dele ter acesso a esse login, essa senha do portal do meu INSS, que lá dentro tem uma opção de bloquear empréstimo consignado. O INSS, ele melhorou, que tem até uma situação engraçada, que a minha esposa, eu que fiz a aposentadoria dela, e ela ficou sabendo da aposentadoria dela primeiro do que eu, porque uma financeira ligou para ela oferecendo um empréstimo. Olha só que ponto que a gente chegou. Agora, exigiram, só pode oferecer o empréstimo depois de 3 meses de aposentado. Isso, né? Então, 180 dias. Então, assim, ainda deu uma folga. Mas o que depois dos 30 dias, aí bloqueou. Já vem os novos aposentados agora, ele já vem com seus benefícios bloqueado para empréstimo durante esses 90 dias. Então, o que a gente aconselha? Qual a dica que a gente dá? Que o aposentado, ou os filhos do aposentado, oriente o aposentado a olhar todo mês o seu contra-cheque e a bloquear a opção de empréstimo consignado. Se numa situação emergencial ele precisar fazer um empréstimo, ele vai entrar com o login, a senha dele lá no portal e vai pedir o desbloqueio de empréstimo. Aí ele faz. Com esse bloqueio, ninguém consegue fazer empréstimo para ele. Nem filho, nem neto e nem o golpista consegue fazer um empréstimo indevido no benefício dele. Então, acho que a grande dica dele, para ele, nesse momento, é esse. Entra no portal e bloqueia a opção de empréstimo consignado. E ficar atento mesmo a olhar extrato, né? Que eles não costumam olhar. Aí quando vai ver, já tem meses de desconto. Isso aí. A gente pode fazer um comparativo ao extrato bancário, né? O extrato bancário, normalmente, todos os meses ou toda semana, as pessoas têm o costume de conferir, né? A mesma coisa é o extrato de pagamento, né, da sua aposentadoria. Importante esse registro mesmo para que se faça essa conferência e procurar um especialista no assunto para identificar, que às vezes o idoso não consegue, né, lendo aquele extrato, tem umas nomenclaturas bem diferentes, né, que às vezes o idoso olha, né, o empréstimo sobre a RMC mesmo. Muitos idosos não sabem que aquela nomenclatura do desconto sobre o empréstimo da RMC é um desconto de cartão consignado. Exatamente. Né? Então, é exatamente isso. O que a gente vê na realidade hoje é que quando o aposentado ele se aposenta, ele recebe um bombardeio de ligações, né, diárias. Eu escuto muito de alguns aposentados que eu conheço falando, eu recebo ligação o dia inteiro. E como o senhor disse, o exemplo da sua esposa, também conheço outros exemplos de pessoas que ficaram sabendo que estavam aposentados através de um telefonema de financeiro oferecendo. Antes mesmo de consultar o aplicativo Meu INSS ou do seu advogado dar a informação que estava aposentado, né? E aí, nesses casos, não é crime o governo disponibilizar os dados dessas pessoas que estão se aposentando para essas financeiras, porque, afinal de contas, como que essas financeiras têm essa informação antes mesmo do aposentado?
as financeiras são interligadas com os bancos, né? Com os bancos. Então, quer dizer, essa informação da aposentadoria, só quem tem é o INSS. Sim. Então, ela, obrigatoriamente, ela tem que ter saído de dentro do INSS. Então, precisa de ter uma fiscalização e ter uma punição. Não adianta só fiscalizar, tem que punir quem está passando os dados dessas pessoas para as financeiras, seja lá para quem for. Mas o dado, ele é do INSS. O processo é feito lá dentro do INSS, ou seja online, ou seja outro processo físico lá, mas a informação quem tem é o INSS. Se alguém de fora está sabendo, obviamente alguém de dentro está passando para essa pessoa. E sobre esse tipo de crime, doutora Milena, o que a senhora tem a acrescentar? A gente tem a Lei Geral de Proteção, né, dos Dados, que já foi feita exatamente por essas situações. Então, a gente tem que ficar atento realmente. E tem vários tipos penais, que é a divulgação de segredo. Então, se a pessoa acontecer isso, tem que denunciar para a gente verificar a situação. Sim, ou seja, então, estamos diante de uma prática de um crime, né? Sim, sem dúvida. Que é a evasão da sua privacidade, né? Você não forneceu, você não autorizou. Na verdade, durante a pandemia, surgiu até uma notícia em todos os jornais aí, que foram vazados dados de milhares de pessoas na internet. Então, a gente não sabe de que forma que isso foi vazado, mas existem pessoas que hoje têm dados de aposentado no Brasil todo, Brasil afora. Então, assim, o que ele vai fazer com esses dados, a gente não tem ideia, né? Provavelmente vai usar de forma indevida, vai usar para poder prejudicar o aposentado de alguma forma. E por isso também, assim, é importante, aí teve, os dados eles foram pegos, né, roubados, mas também a gente tem que evitar, tem que explicar para eles não darem essas informações, né, por telefone, por WhatsApp, porque eles acabam repassando e fica uma presa fácil, né? É não passar dados nenhum. Então, assim, se o plano de saúde te liga e pergunta, não dê. Chama um familiar para ver a respeito, porque muitas vezes é onde acontecem os golpes, né? Exatamente. E aí a gente falou da plataforma do INSS online, e a doutora falou do projeto da ligação, que foi um projeto muito bacana, tá? Diga de passagem, muito bacana, mas eles esqueceram. O INSS criou essa plataforma online, que é uma plataforma muito bacana, eu costumo elogiar, porque ela é bacana, só que ela esqueceu que na outra ponta tem um idoso que não tem qualquer intimidade com a internet. Então, quer dizer, agora, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo acaba lidando com o Instagram, com o Facebook, e o celular hoje tornou-se a porta de entrada para a maioria desses crimes. Então, é como a doutora Milena falou, você não tem que atender telefone. Você conhece a pessoa do outro lado? Não conhece, desliga o telefone. Não, recebeu uma mensagem de texto, você conhece? Não. Você bloqueia o WhatsApp, bloqueia. Os links que são encaminhados, não entrar, porque muitas vezes são golpes. Compras na internet, que aumentou muito. Ter a preocupação de verificar se o site é verdadeiro ou não, se é correto, ter esse cuidado. Isso a gente tem que ensinar. Exatamente. Eu penso também que o idoso, ele tem que saber a quem pedir ajuda, né? Verdade. Então, de preferência para pessoas de sua extrema confiança, né? Um projeto que a gente tem na delegacia, que está encaminhando, vamos ver se dá certo, é exatamente fazer um curso aos idosos, ensinando a usar as redes sociais e, ao mesmo tempo, a gente explicando que tipos de golpes que acontecem. Então, assim, juntar o útil ao agradável. A utilização das redes sociais, que é muito favorável, é bom, né? Deixa a pessoa idosa ativa, antenada com a realidade, mas também que aprenda o que tem de bom ali dentro e o que tem de ruim também. Então, se ele tem essas informações, ele vai se precaver melhor. Muito bom, tomara que dê certo. Né? Tomara. Recentemente também nasceu a lei do superendividamento, né? Podemos dizer que é uma lei nova, né, doutor Jânio? Apenas 2 anos. De 2021. De 2021. Então, acredito que não seja nem de conhecimento de muitas pessoas ainda. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa lei.
Então, ela veio alterar alguns artigos ali da Código Consumidor e um artigo do Estatuto da Pessoa Idosa. Pessoa idosa. Mas, então, o projeto em si é muito bacana. Ele tenta, assim... em alguns estados já estão fazendo, os tribunais de alguns estados, uma sala de audiência só para tratar do superendividamento, onde o aposentado, ele chega lá, ele faz uma explanação, né, ele bota no papel todos os empréstimos que ele tem, tudo que ele paga, quanto que ele ganha, e o juiz vai chamar todos aqueles credores do aposentado e vai sentar numa mesa e vai assim, vamos achar uma solução aqui, porque esse aposentado precisa que sobe para ele o chamado mínimo existencial. Porque se ele ficar comprometido do jeito que está comprometido com esse empréstimo, ele não tem como, ele vai sacrificar ou o remédio, ou a alimentação, ou a diversão dele. Não tem como ele fazer essas três coisas super endividado desse jeito. É a sobrevivência digna, né, que a lei fala. Exatamente. E aqui no nosso estado, tem se utilizado dessa lei, dessa legislação, para ajudar os aposentados, aos endividados? O que o senhor tem visto na realidade, na prática? Nenhum movimento ainda. Eu acho que poderia ficar aqui até uma sugestão para a própria Comissão Estadual da Proteção à Pessoa Idosa, de procurar o Tribunal de Justiça e lá a gente tentar organizar essa sala de audiência para poder fazer um mutirão para convocar essas pessoas que estão super endividadas e ver se a gente consegue ajudar e dar a nossa contribuição. Muito boa. Mas eu acho que tem, sim, em alguns municípios fazendo. Mas a gente precisa divulgar realmente a lei para que, no nosso caso aqui, que as pessoas idosas que estejam endividadas, mas estejam de boa fé, que isso é para o consumidor de boa fé também, isso, né? Isso. Para estarem saldando suas dívidas de forma que não atrapalhe também o bom andamento familiar. Isso mesmo, eu penso que os operadores do direito podem já começar a trabalhar nesse sentido também, né? Quem pode, ali seria o PROCON ou a Justiça, né, doutor? O PROCON, e dá mais poder ao PROCON. O PROCON, ele fica muito no âmbito administrativo, né? Uhum. Então, por exemplo, essa lei, ela veio para dar poder ao PROCON também de promover essas audiências e tentar fazer essa conciliação ali naquele momento. É uma lei recente, né? Então, às vezes, demora realmente até que as pessoas tenham conhecimento, saibam utilizá-la. E até mesmo a gente, né? Uhum. Os operadores de direito. Exatamente. E como foi falado no nosso bate-papo anterior ali, dia 1º de outubro agora, né? Que comemora-se o Dia Mundial da Pessoa Idosa. A gente vai comemorar os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Então, a gente precisa aproveitar essa data, fazer um movimento para chamar a atenção, para trazer um olhar especial sobre o sofrimento dos aposentados, pensionistas e pessoas idosas. Recentemente eu estive na Assembleia e fiz uma sugestão que criasse lá tem comissão da saúde, comissão de segurança, comissão dos direitos humanos, mas não tem uma comissão para tratar da pessoa idosa. A pessoa idosa é tratada dentro da Comissão dos Direitos Humanos. Falei, mas o direito humano não é só para o idoso, o direito humano ele é abrangente. Então eu falei, tem que ter um foco para a pessoa idosa. Nós somos 650 mil idosos aqui no Espírito Santo. Aí, eu falei, se tiver uma dificuldade, que se crie pelo menos uma frente parlamentar de defesa da pessoa idosa. E essa ideia da frente parlamentar, teve um deputado que gostou e que tomou iniciativa e falou que vai propor a criação dessa frente. Eu acho que lá vai ser um ambiente muito propício para a gente poder melhorar essa discussão. Lá vai poder participar todos os conselhos estaduais, municipais, a OAB, a delegacia, né? As organizações civis que lidam com os idosos. É o fortalecimento de rede, né? A gente não trabalha sozinho, a gente precisa de uma rede integrada para que realmente dê certo qualquer combate à violência contra a pessoa idosa. Sim. Pegando esse gancho sobre os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, né? Penso eu que evoluímos bastante em relação ao combate aos crimes, né, contra as pessoas idosas, a discriminação, o abuso, mas penso que devemos evoluir bastante ainda. Qual a opinião de vocês sobre esse dia histórico, né, desse ano, dia 1º de outubro de 2023, onde nós vamos aí comemorar, celebrar os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa?
Ainda temos muito a caminhar. Infelizmente, a gente esbarra muitas vezes com situações muito graves, né, que quando chega numa delegacia, ela já não tem o que fazer. Então, assim, eu sempre falo informar, denunciar, para a gente procurar evitar um mal maior. Então, a lei está fazendo 20 anos, acho que muitas coisas já mudaram, né? A cada vez mais as pessoas estão sabendo os seus direitos de procurar, mas a gente sempre tem que lembrar que são pessoas vulneráveis, que os agressores estão dentro de casa, então é muito difícil um pai, uma mãe denunciar um filho, um neto, de procurar a justiça. Ele quer que as instituições ajudem aquele filho a sair da droga, do álcool, mas não quer prender, não quer que ele responda pelo crime. E muitas vezes tem até dificuldade de entender que está ocorrendo um crime. Então, por isso que é interessante a divulgação, para a gente acolhê-los da melhor forma possível. Hoje, nas delegacias, nós temos assistente social, que mudou totalmente a dinâmica da delegacia, porque a gente não fica só com respaldo jurídico. A gente também tem o assistencialismo. Então, aquele idoso que procura a gente, lógico que se cometeu um crime, se teve um agressor que cometeu o crime, ele vai responder. Mas também a gente pode estar encaminhando essa pessoa idosa para uma assistência social, para um psicólogo, para realmente a gente verificar a possibilidade da integração dele com a família. Porque não adianta nada, muitas vezes, a gente prender e daqui a pouco está solto e volta para o mesmo âmbito, né, familiar, e não melhora a vida do idoso. Então, é um cuidado hoje que a polícia tem, de olhar a família como um todo. Sim, obrigada pelas considerações, doutora Milena. Obrigada. Doutor Jânio. Então, é uma data histórica, né, bonita, 20 anos. Eu penso que já poderíamos ter avançado mais, mas eu entendo que falta também muita vontade política. O político, ele vê, às vezes, o aposentado como um peso na economia do país. Você já deu sua contribuição, agora você está sobrando aqui, está atrapalhando aqui, está lotando os hospitais. Tá? Então, eu penso que tem que ter um maior envolvimento, maior participação dos nossos políticos com a importância da pessoa idosa. Por exemplo, criar projetos que aumente a punição para essas financeiras que fazem esses golpes contra os aposentados. Então, todo crime contra o idoso tem que ser considerado crime hediondo. Porque o idoso é uma pessoa vulnerável, uma pessoa que não tem, às vezes, a capacidade de resolver as coisas por si só. Então, ele precisa desse apoio político, de criar leis mais firmes, que punam mais essas pessoas que fazem porque isso é covardia. Porque esse pessoal vamos falar aqui que, obviamente, não são todas as financeiras. A gente sabe que não são todas as financeiras. Existe muita financeira correta. Mas essas financeiras que têm feito essa covardia de lançar empréstimos indevidos no benefício do aposentado sem ele saber, isso é uma covardia. Tem que ser, não é punido, não. Tem que ser processado, tem que aumentar a punição, tem que ser preso, porque inclusive são empréstimos que ele nem autorizou, que ele nem sabia, que fizeram diretamente na conta dele. Então, ele só vai descobrir isso com o tempo. Então, a gente tem que descobrir. A gente lá faz alguns processos. Na maioria dos processos contra empréstimo consignado, 90% os juízes estão reconhecendo a abusividade, estão condenando dano moral. Mas o dano moral é uma média de R$5.000 de dano moral para o aposentado. Só que o dano moral daquele aposentado foi muito maior, e R$5.000 para aquela financeira, aquilo não é castigo, aquilo não foi punição para ela, porque aquilo já está dentro do planejamento dela fazer aquilo. Então tem que ter uma punição muito mais severa para inibir esse tipo de coisa que eles fazem. Volto a falar, é covardia o que eles têm feito com os nossos aposentados. Nosso Estatuto da Pessoa Idosa, as penas são muito baixas. Elas tinham que ser realmente maiores. Concordo com vocês. É isso aí, pessoal. Tratamos de um tema delicado, né? De um tema que podemos considerar também triste, né? Levando em consideração que são pessoas que trabalharam por uma vida inteira e no final da vida, onde poderiam ter uma dignidade, né, mais considerada, que pudessem aí na sua
idade mais avançada descansar um pouco, viajar, ter planos maravilhosos e se deparam com essas situações onde são vítimas, né? Então, é um assunto bem delicado mesmo, mas que é preciso falar. Eu acho que a gente não pode se calar em relação a isso, e como a doutora Milena a todo momento da entrevista trouxe, é preciso instruir esses idosos, conversar, orientar. Então, fica a dica aqui para quem está nos assistindo nesse episódio, né? Se você conhece algum idoso que passou por alguma situação de abuso financeiro, de abuso familiar, de filho, de netos, enfim, o estelionato sentimental também, que você encaminhe esse episódio para que as informações possam chegar a um número de pessoas grande. Então, eu quero finalizar agradecendo muito a participação de vocês por terem aceito o convite da OAB do Espírito Santo, da Comissão das Pessoas Idosas, doutor Jânio, doutora Milena, parabéns pelo trabalho que vocês exercem, doutora Milena na delegacia especializada das pessoas idosas, doutor Jânio como diretor do Sindicato dos Aposentados, parabéns e vamos continuar a luta, certo? Muito obrigada pelo convite. Obrigada a Parabéns vocês. pela iniciativa. Quero agradecer também a todo mundo que nos acompanhou nesse episódio. Caso você tenha interesse em acompanhar outros episódios do Conversa Jurídica, acesse o Instagram oficial da OAB do Espírito Santo e também o canal do YouTube OAB Espírito Santo. Não esqueça de dar o joinha, compartilhar com seus amigos esse episódio e se inscrever no canal do YouTube. Muito obrigada.